Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje vou apresentar para vocês as minhas considerações, a minha análise e o meu review desta lente aqui, a Canon RFS 10 a 18mm e SSTM de aberturas 4.5 a 6.3. Como é que essa lente chegou aqui? Ela chegou aqui por intermédio dos meus amigos da Canon do Brasil, que emprestaram esta lente, então muito obrigado ao pessoal da Canon. Também vocês devem estar notando aqui estes dois flashes, o Speedlight EL5 e o Speedlight EL100. O próximo vídeo depois desse aqui, na semana que vem, é o vídeo sobre estes flashes também, pessoal da Canon Brasil, que emprestou. Antes que eu comece a falar desta lentezinha aqui, seja membro aqui do canal, você pode ser um apoiador deste espacinho na internet clicando no botão Seja Membro aqui do YouTube. Todo o apoio é muito importante para a continuidade dos trabalhos aqui deste espacinho na internet. Você também pode considerar adquirir os meus cursos. Eu falei agora há pouco que a gente vai ter o vídeo sobre esses dois flashes. Dá uma olhada no meu curso Introdução ao Flash dedicado, onde eu explico tudo o que é TTL, manual, flash rebatido, modificadores de luz como sombrinha, octa, softbox, número guia, que mais? Tudo que você possa querer saber sobre a base de conhecimentos necessários para quem quer utilizar um flash na fotografia. Tá nesse curso, ele é muito mais do que um curso introdutório, então dá uma olhada lá. E tem outros cursos, curso de fotometria, curso de focalização com a Canon EOS R7, curso de composição, o curso Elementos do Desenho Fotográfico, entre outros. Tem também o Fotografia Urbana Noturna, acho que agora eu não esqueci nenhum. Então dá uma olhada lá no meu site, o endereço está aparecendo aqui na tela, também está na descrição do vídeo. Compre cursos, porque assim a sua fotografia melhora, independente do seu equipamento. Você tem uma câmera de entrada, você tem uma câmera profissional, você tem lentes super sofisticadas ou lentes mais simples. Com boa técnica, você tira bons resultados de qualquer equipamento. Então, faça cursos. Os meus cursos têm acesso vitalício, certificado ao final e só técnicas comprovadas, não tem achismo, não tem palpite. É só coisa que funciona de verdade, que eu testei ao longo dos muitos anos da minha carreira na fotografia. Mas vamos lá falar desta lentezinha aqui. O que é esta lente? O que é a RFS 10-18 4.5 6.3 e SSTM? Ela é uma zoom grande angular com campos de visão equivalentes quando a gente compara com o full frame de 16 a 29 mm, arredondando aí 16 a 30 mm, algo em torno disso, de campo equivalente no full frame. Então ela é uma 10 a 18 mm, dando esses campos equivalentes quando a gente compara com a linguagem universal da fotografia, que é o full frame, campo equivalente então de 16 a 30 mm. Ela é pequena, tá? Bem pequena, vocês estão vendo aí na minha mão. Então, né? É uma lente que não vai ocupar espaço nenhum na mala, na mochila de ninguém. Então ela é bem pequena, ela é muito leve, ela é para câmeras APS-C mirrorless da Canon. Então em termos de compatibilidade, a gente pode falar que ela é compatível com R100, R50, R10, R7 e qualquer outra mirrorless da série R APS-C. Você pode encaixá-las numa full frame como R8, R5, R6 e assim por diante? Pode, mas o círculo de imagem que ela projeta é menor do que o sensor full frame. Então as câmeras full frames, quando você colocar essa lente, automaticamente irão cortar a imagem aproveitando só a porção central do sensor. Por isso é uma lente RFS, feita para sensores APS-C, popularmente conhecidos como cropado. Então é uma zoom super grande angular. A APS-C não é compatível com nenhuma DSLR da Canon, assim como não são compatíveis quaisquer lentes de mirrorless, não são compatíveis com DSLRs. É uma lente considerada aí de baixo custo, embora tudo no Brasil seja de alto custo, são só $329, então por isso no exterior ela é considerada de baixo custo. E aqui no Brasil, bom, ela é mais barata do que outras lentes disponíveis no mercado, dentro do que a gente possa chamar baixo custo também. No Brasil a média aí de preço dela está em R$ 2.700. Ela substitui na linha da Canon a EFS 10 a 18mm 4 a 5.6 e SSTM, que era a lente para DSLR. Se você tem uma DSLR, a sua lente é a EFS 10 a 18 e SSTM, que a gente tem review aqui no canal. Se você tem uma mirrorless, a sua lente é essa aqui. Vamos lá. O que eu gostei? Gostei do tamanho dela.
Gostei do peso, ela não pesa praticamente nada. Eu anotei aqui em algum lugar o peso dela. Se eu não anotei, vai aparecer escrito aí na tela. Eu gostei bastante da distância mínima de focalização dela. Ela focaliza muito perto. Vocês estão vendo aí uma foto, um close de uma flor, para mostrar o quão perto ela focaliza. Então você consegue closes muito interessantes com ela. Gostei da velocidade de foco, apesar de ser o foco STM, que eu não aprecio muito. Como é uma super grande angular e os elementos dela são pequenos e leves, então ela focaliza muito rápido, isso eu achei interessante. Os comprimentos focais são versáteis. Dá uma olhada aí numa foto de uma paisagem em 10mm, agora em 12mm, 14, 16 e 18mm. Então você tem muita versatilidade para fotografia de paisagens. Uma fotografia de arquitetura, ambientes internos, por exemplo, também pode se beneficiar dessa lente. Ó, dá uma olhada. É uma foto feita para os testes dos flashes aqui. Tá uma foto aqui da sala, não é uma foto super profissional de arquitetura, apenas uma foto suficientemente ajeitada para um teste de flashes. Então vocês estão vendo aí um ambiente, né, que é uma sala. Ela estava acho que em 14, 15mm, alguma coisa assim quando eu fiz essa foto. Então você tem uma condição de fotografia de ambientes bastante razoável com esta lente aqui. O que eu não gostei dela? Eu não gostei dessa abertura máxima dela bem reduzida, 4.5 em 10mm, 6.3 em 18mm. Eu penso que ela poderia ser talvez um tiquinho maior do que isso, e aí ser 4 a 5.6. Eu acho que não ia ofender ninguém se ela pesasse uns 30 gramas a mais, fosse alguns milímetros maior no diâmetro, não ia ofender ninguém. E ela fosse como a anterior 10-18, 4.5, 5.6 ao invés de 6.3. Enfim, ela poderia ser um pouquinho maior e de repente ser 4 a 5.6 e não esse 4.5 a 6.3, porque ela é 4.5 em 10mm, já é f5 em 11mm, 5.6 em 13mm e 6.3 em 16mm. E outra coisa que eu não gostei muito é a qualidade de construção dela. Então o que acontece? Ela é toda de plástico, tá? Você quase não tem nada de metal aqui. Vamos ver se eu consigo uma focalização boa. Aqui, ó, o fundo, né, o encaixe da lente é de plástico. O corpo dela é de plástico, a frente dela é de plástico, alguns dos elementos ópticos também são de plástico. Então não é uma lente que vai durar a sua vida toda. Então você não compra ela esperando 20 anos de uso como você esperaria de uma série L da Canon. Você compra ela esperando que você vai usar por alguns anos e tudo bem, ela vai durar alguns anos, não é uma coisa que vai se desfazer, ela não parece que está frouxa, se desfazendo em partes, não é isso. Então ela é bem montada, mas com uma qualidade de construção que é mais frágil, mais delicada, mais plástica. E uma outra coisa que eu não gosto, isso está sendo frequente em tantas lentes, eu já reclamei disso em tantas reviews aqui no canal, que eu acho que eu vou ter que parar de falar disso, porque todo mundo está usando essa ideia, que é uma trava. Então aqui ela está na posição de ser guardada. Para pôr na posição de 10mm, tem que dar uma forçadinha no mecanismo de zoom aqui, para girar até a posição 10mm. Antes disso, dá uma mensagem de erro no menu da câmera dizendo que a lente tem que ser colocada em posição de uso. E aí ela fica aí mais protuberante quando na posição 10mm e tem essa posição de ficar guardada. Também não acho que ofenderia ninguém se a lente tivesse esse comprimento aqui, ó, ao invés desse. Então se ela tivesse esse 1 centímetro a mais no comprimento e não precisasse ter essa trava aqui, que eu não gosto em absolutamente nenhuma lente em que isso tenha sido instalado, de qualquer marca. Tem isso em Sony, em Canon, em Nikon, em tudo quanto é marca. Acho que Fuji já fez essa besteira aqui também. Eu não gosto, isso é um negócio que com o tempo vai ficar frouxo de usar, mas isso sou eu reclamando e todos os fabricantes vão continuar fazendo, independente do que eu venha a achar. Eu só penso que uma lente que fosse um pouquinho maior do que essa, com um encaixe aqui de metal, talvez ela custasse o quê? $20 a mais? Porque quanto custa um encaixe de metal pro fabricante, né? Não custa muito. Então, talvez, sem essa trava e com um encaixe de metal, ela custasse o quê? $20 a mais? Ainda ia ser uma lente de baixo custo e ia dar uma impressão melhor sobre a construção. Mas o que interessa mesmo, de verdade, é se ela é capaz de fazer o trabalho que a gente imagina que ela tenha que fazer. Então, vamos dar uma olhada em umas imagens para que vocês entendam melhor as características ópticas dessa lente. E estamos aqui com algumas fotos feitas com a RFS 10 a 18mm para que possamos observar variadas de suas características. Esta primeira foto tem por objetivo avaliar o desfocado, mesmo que quando a gente fale de uma super grande angular, zoom de baixo custo, qualidade de desfocado não é geralmente a nossa prioridade, mas
Caso você vá fazer uma foto com destaque de primeiro plano e esperando um desfoque de fundo de imagem, a estética do desfocado desta lente é esta estética de bolinhas, de múltiplas bolhas, bolinhas de sabão e coisas assim, que não é um desfocado especialmente homogêneo, mas não se espera nesse tipo de lente, e é um desfocado que eu diria suficientemente bonito para o que se espera dessa lente. A gente observa alguma aberração cromática nesses desfocados, nesses contornos azuis, mesmo aqui com a correção ótica que está ligada, desligando a gente só percebe elas um pouco mais, e isso está dentro do que eu imagino que é plausível para o projeto óptico de uma lente como essas. Se a gente observar o primeiro plano, que é onde foi realizado o foco, a nitidez está boa mesmo para a abertura máxima aqui, que foi de 4.5, mas a gente vai falar de nitidez e abertura máxima daqui a pouco. Essa foto era para a gente falar do desfocado, é um desfocado honesto, suficientemente bom para o tipo de lente. Quem compra essa lente está buscando paisagens como esta aqui, ou seja, você vai passear num lugar, vai viajar, vai levar a lente com você e quer fotografar uma grande paisagem num comprimento que a lente do kit não alcança. Então a lente do kit é 18 a 45, 18 a 150 e essa aqui 10 a 18. Então essa foto está em 15 milímetros, já é um comprimento que a lente do kit não alcança. Trabalhando em f8, numa condição de luz boa, a gente está no melhor que pode ter para esse tipo de lente e é esse o tipo de trabalho que a gente quer que seja realmente bem feito com ela. E nesse sentido, a lente entrega uma nitidez bastante alta, mesmo que eu venha a desligar todas as correções aqui, a gente tem uma nitidez bastante alta, mesmo no fundo da imagem, aí no fim da profundidade de campo dessa foto, você tem bastante nitidez, bastante captação de detalhe, não existe uma prevalência de aberrações cromáticas aí nos contornos, existe um pouco, a gente percebe algum contorninho de aberração cromática, mas é pequeno, nada que não dê para corrigir num software de edição. Então, eu acredito que esse é o uso pensado para esse tipo de lente e nesse uso ela vai bastante bem. Aqui a gente tem aquela sequência de fotos que eu mostrei para vocês no vídeo, indo de 10 até o 18 milímetros, para a gente dar uma olhada numa característica que é a nitidez. Se eu deixar as correções desligadas, a gente vai falar de distorção ainda com uma foto que é mais propícia para isso, mas se eu deixar as correções desligadas, a gente tem uma nitidez muito alta nesses galhos aqui do primeiro plano. Vamos passar para 12 milímetros um pouquinho e novamente correções desligadas, a gente segue com uma nitidez muito alta, com a existência de aberrações cromáticas mais pequenas, que não negligenciável eu diria. Mesma coisa aqui em 14 milímetros. E a gente vai andando todos os comprimentos dessa lente e descobre que ela desempenha de forma homogênea em todos os comprimentos, ou seja, ela tem uma característica de nitidez que é alta, de aberração cromática que é baixa, e isso permanece ao longo de todos os comprimentos, sem distinção entre um comprimento e outro. Ou seja, do 10 até o 18, ela desempenha parecido. Vamos falar um pouquinho de flare em contraluz e da formação de estrelas quando a gente fotografa em contraluz com o sol. Eu tenho outras fotos adiante para falar mais da questão da estrela, mas a gente nota assim, pontas razoavelmente definidas, um pouco embaçadas, com uma perda de contraste nessa área dessa estrela. Então não é especialmente estético, mas também não é feio. Tá bacana para a proposta de uma zoom super grande angular de baixo custo. Só que eu notei que nessas situações de contraluz era bem comum ter bastante flare, como essa bola de baixo contraste que apareceu aqui no lado oposto a posição do sol na foto, né? Então há uma certa incidência de flare em contraluz nessa lente que não é ideal, mas também não dá para dizer que não era esperado. A queda do contraste no contraluz, ela se espalha em vários pedaços da foto, então mesmo quando a gente corrige aberração e tudo, a gente vai ter aí uma queda de contraste nas áreas em volta de um contraluz. Vamos conversar um pouquinho sobre a distorção, que eu acho que é aqui onde pode residir qualquer espécie de polêmica. Deixa eu desligar as correções de perfil e aí nós vamos ver uma distorção. Distorção é isso aqui, quando uma linha reta vira uma linha curva. Distorção não é
isto aqui da foto anterior, que é um exagero de perspectiva. Se a gente deixar as correções ligadas e o que é reto, tá tudo ótimo, mas o prédio se torna muito proeminente aqui na frente por conta do exagero de perspectiva. Se fosse um retrato, a pessoa ficaria com um nariz enorme, esse tipo de situação. Mas isso não é distorção, isso é perspectiva, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Mas no sentido da distorção, essa lente tem e não é pouco. A gente tem também uma vinheta, o escurecimento dos cantos da imagem e a distorção, principalmente ali em 10, 12 milímetros. As correções estão disponíveis para todos os softwares. Se você aciona as correções no menu da câmera, você tem isso bem resolvido tanto em vídeo como em fotos. No caso de arquivo RAW, estando ligado ou desligada a correção, você tem que ligar ela no software porque arquivo RAW despreza essas correções que vêm da câmera. Mas se é JPEG, se é vídeo, isso é aplicado em tempo integral e no RAW tem em todos os softwares essas correções. Essa lente foi projetada para ser usada assim, projetada para ser usada com as correções. Não adianta a gente teimar e falar, eu quero uma lente sem as correções. Hoje em dia, todos os fabricantes estão caminhando nessa direção de ter lentes mais nítidas, só que com mais correções digitais. Por exemplo, quando eu olho essa foto que está em 4.5 de diafragma, que é a abertura máxima, e vou lá no canto da imagem, o canto da imagem está nítido. Eu estou aqui, vou ligar a correção de aberrações cromáticas, o canto da imagem está perfeitamente nítido na abertura máxima da lente. Uma lente mais bem corrigida na distorção talvez apresentasse menos nitidez aqui. Então é uma troca que os fabricantes fazem. Se eu olhar o centro da imagem aqui também está perfeitamente nítido e essa é a abertura máxima dessa lente. Então ela é nítida desde o ponto mais aberto dela, porém ela necessita das correções em tempo integral. É uma troca. Então, ela tem distorção? Tem. E ela é nítida? É. E a gente fica com isso. E tudo bem, especialmente para uma lente dessa faixa de preços. Aqui uma foto feita em f8, só para a gente mostrar que o canto da imagem segue nítido, mas ele não é substancialmente melhor do que o canto de imagem em 4.5. Então essa lente entrega a nitidez dela desde da sua abertura máxima, o que é uma coisa bastante boa se a gente for pensar. Aqui eu estou em 18 milímetros, só para mostrar que a distorção, o arredondamento dela, ainda existe em 18 milímetros. É menor do que era em 10 milímetros, mas ainda existe. E aqui a gente está em 6.3, que é a abertura máxima, e de novo, a nitidez da borda da imagem em 6.3 e 18 milímetros é muito boa. A gente vê os detalhes com bastante qualidade. Se a gente vai lá no cantão, a gente vai observar as aberrações cromáticas que podem ser removidas com facilidade. Então o que acontece? A lente tem distorções? Sim. Mas é nítida? Sim também. É a troca que o fabricante, a Canon, provavelmente está propondo para nós. Aqui em f9 a mesma imagem e não é substancialmente mais nítida. Ela entrega perto do máximo de nitidez dela, desde bem aberta. Vamos dar uma olhada de novo na distância mínima de focalização dessa lente. A gente está aqui em 5.6 da abertura, que é só um pouquinho mais fechada em relação ao máximo. E a gente tem uma entrega de nitidez bastante boa mesmo. E o desfocado, como eu falei, se ele não é especialmente bom, ele também não é ruim. É um desfocado, tá aí e tá tudo bem. Um pouquinho mais sobre a história das estrelas de situação de contraluz. Essa foto dá para a gente observar melhor por conta dos troncos escuros. Se eu tirar todas as correções aqui. Você vê a queda de contraste na área envolvida pela estrela da luminosidade. Você vê as aberrações de cor, né, ao longo das pontas das estrelas, com áreas mais esverdeadas ou avermelhadas, o que é bastante normal. Não são estrelas super nítidas, mas também não são... É parecido com a história do desfocado dessa lente, ou seja, não é especialmente bonito, mas também não é ruim. Está naquele meio termo que é bem aceitável para usar essa lente sem maiores problemas? Exatamente aí. Eu acho que para o custo dela, essa característica está bastante boa. E aqui, só misturando as duas coisas, ou seja, misturando a distância mínima de focalização dela, que entrega uma boa nitidez aqui em 5.6,
Tá bem interessante a nitidez no primeiro plano que foi focalizado, mas quando a gente desfoca a estrela de flare, de pontas aí do sol, a gente gera um estrelão esquisitíssimo no desfocado. Porque a lente tem uma certa prevalência de acontecimento de flare, aqui a gente tem um flare totalmente espalhado, tem manchas coloridas, tem de tudo acontecendo aqui. O desfoque em si de bolinhas, simpático, mas a característica da estrela quando desfocada fica aí um pouco exagerada para o meu gosto, um pouco exagerada, ela espalha uma queda de contraste por uma área razoavelmente grande, mas é um estilo da lente. Eu não acho que a maioria das pessoas que compram essa lente estão comprando para fazer isso. Eu acho que a maioria das pessoas que compra essa lente compra para fazer isso aqui, que é paisagem ou também fotografia de arquitetura, que a gente já conversou, que a lente dá conta de fotografia de arquitetura dentro dos comprimentos que ela tem, né, indo aí de 10 a 18 milímetros, a equivalência de 16 a 29 milímetros. Isso é o que eu tenho para dizer sobre a qualidade de imagem dela. Para o preço, para o tamanho, para o peso, para a proposta de uma zoom grande angular desta faixa de valores, ela desempenha muito bem. E os únicos pontos onde a gente pode colocar realmente problemas são o flare, com situações aí de espalhamento de queda de contraste quando encontra a luz. Porque as distorções, pelo menos no meu entender, eu acho que a lente foi projetada para ser usada assim, então tudo bem. Eu aceito essa troca que o fabricante propõe de entregar uma lente mais nítida, mesmo que com mais distorções, desde que eu possa corrigir essas distorções, tá tudo bem. Vocês viram aí variadas imagens que eu fiz, é uma lente como muitas recentes dependente de correção digital, né? Isso é bem frequente, todos os fabricantes também estão usando essa ideia. Eu posso preferir uma lente perfeitamente corrigida? Posso. Vou ter isso no mercado hoje? Difícil, viu? Porque eu até, por exemplo, aqui no canal tem um review da Seven Artisans 12mm 2.8. Aí você fala, é uma lente que custa metade do que custa essa aqui. Tem um encaixe de metal, e ela é perfeitamente bem corrigida nas linhas verticais. Mas não tem IS, o foco é manual e ela é só 12mm e não uma zoom de 10 a 18. Para ter as vantagens que ela tem de um projeto óptico totalmente retilinear, o encaixe de metal e tudo mais, ela é maior que essa, mais pesada que essa, é só 12mm contra 10 a 18, não tem IS, não tem autofoco. É 2.8 de abertura, é mais clara que essa aqui, mas também é maior, mais pesada e tudo isso que eu já falei. Na faixa de preço da 1018, tem outra? Não tem. Então o que acontece é que a Canon está sozinha com essa lente no mercado de lentes APS-C para suas câmeras da linha R, R10, R7, R50, R100 e qualquer outra que vier a surgir APS-C. Usando como ela foi projetada para ser usada, ou seja, com as correções ligadas, as correções funcionam bem, você tem uma imagem bastante retilinear, como a gente viu até em imagens de arquitetura, então ela é bem utilizável, desde que você utilize então com a técnica adequada. Então vai fazer fotografia de arquitetura, o f4.5 dela não vai te incomodar, porque você vai trabalhar em f11 e vai trabalhar com a sua câmera no tripé e vai iluminar com flash, que é a técnica correta de fotografia de arquitetura. Vai fotografar paisagens, o 4.5 dela não vai te incomodar, porque você vai trabalhar com profundidade de campo maior, trabalhando com 8, 11 e assim por diante na abertura. Então essa abertura mais limitada dela, onde ela pode te incomodar? Na fotografia de eventos. Quando você quiser uma super grande angular para fazer grandes planos gerais em um evento, essa lente aqui talvez te incomode um pouco pela abertura limitada dela, que força o ISO mais elevado na câmera. Para arquitetura vai funcionar legal, para paisagens vai funcionar legal, como sua lente de viagens dentro da sua mala ocupando 0 de espaço vai funcionar legal. Então para vários usos ela vai funcionar maravilhosamente bem. Apenas para o mercado de eventos eu tenho a impressão que não é a lente ideal. Se a gente pensar justamente em alternativas, eu anotei algumas opções aqui. Por exemplo, existe uma TT Artisan 10mm f2 por $159. Existe a Seven Artisans, que eu fiz o vídeo, mostrei essa lente já para vocês, de $149, mas eu então tenho lentes mais luminosas e oticamente mais bem resolvidas, com encaixes de metal, sim, que é comprimento focal fixo e não zoom, que não tem IS, não tem autofoco. Então é uma troca que você vai fazer conforme as suas necessidades.
E são lentes integralmente manuais, o que para muita gente simplesmente não vai funcionar, não vai dar certo. Tem gente que não vai se adaptar ou não vai conseguir utilizar. Não é para todo mundo uma lente de foco manual. Opções que estão para chegar ao mercado no momento que eu gravo este vídeo, a gente tem os anúncios da Sigma e da Tamron sobre lentes para RFS Canon. Então a gente vai ter aí, por exemplo, a Sigma 10 a 18mm 2.8 DCDN Contemporary, a linha C da Sigma, que vai vir por $589, ou seja, bem mais cara do que esta lente, mas será uma lente 2.8 com autofoco, sem IS. Então, na mesma distância focal aqui, 10 a 18mm, muito mais luminosa, com autofoco, mas e também com uma construção aí um pouco mais robusta, só que custando bem mais. Eu acredito que essa Sigma 10 a 18 de abertura 2.8 seja uma melhor opção para quem fotografar eventos. Mas para quem vai fotografar paisagens e arquitetura, não vejo razão de escolher a Sigma só porque ela é 2.8, aí ela é maior, mais pesada, mais cara, sem o IS. Então, como uma lente de viagens, por exemplo, não vejo por que trocar uma pela outra, porque vai ser uma coisa maior e mais pesada para carregar. A gente vai ter em breve também a Tamron, que vai soltar aí uma lente 11 a 20mm 2.8 DI3ARXD. A Tamron adora pôr letras engraçadas nos seus nomes de lentes, que é uma lente de $700. Esses preços que eu estou falando são das versões para Sony, para Fuji dessa lente que já existem. É a mesma que vai sair para Canon. Então o que acontece é $700 numa lente APS-C, quando a Sigma vai custar aí 590, arredondando. Não faz sentido essa lente da Tamron, então ainda dá para considerar, ela custa mais do que o dobro dessa. Então assim, alternativas de mercado que eu posso enxergar, no caso a Sigma 1018 2.8, que não vai ser mais interessante para quem vai levar em viagens, por ser maior e mais pesada e mais cara, que não vai ser mais interessante para quem fotografa arquitetura, porque não precisa de 2.8 de abertura, então desnecessário. Também é uma lente com algum grau de necessidade de correção ótica. Para o mercado de eventos, a Sigma é a alternativa. Para todos os outros, a Canon está sozinha com essa lente aqui. Então, a minha conclusão é que ela é muito boa para o que ela se propõe, de ser uma lente de baixo custo, que ocupe quase nada de espaço na sua mala, que não pese, que não, enfim, que não vá causar grandes problemas. Aí você é que avalia se, na sua opinião, vale a pena gastar mais, quase o dobro, por uma lente que tem um encaixe de metal, uma abertura 2.8 para os seus usos, e aí você escolhe a Sigma quando ela estiver disponível no mercado. A Tamron eu acho que é fora de cogitação pela faixa de preço dela, e as lentes manuais, 7 Artisans, TT Artisans e outras lentes manuais que existem, eu sinceramente acho que elas dependem muito de você ser a pessoa que gosta de usar uma lente manual, que precisa de uma lente de grande abertura, talvez quem for fazer astrofotografia, por exemplo, que aí precisa de uma lente de grande abertura, como essa 10mm f2 da TT Artisan, e uma lente manual não vai causar ofensa, porque em astrofotografia a gente focaliza manualmente mesmo. E você? Qual sua opinião sobre esta lente aqui? Compraria uma? Atende às suas necessidades? Não compraria uma? Prefere a opção de uma lente manual mais barata e com as limitações que tem? Ou da Sigma com autofoco e com um preço maior? O que você acha? O que você pensa? Coloca aí nos comentários. Não esqueça de curtir este vídeo aqui antes de sair, porque toda curtida é muito importante. Sinaliza para o YouTube que este vídeo é relevante, interessante e que precisa, portanto, ser mostrado para mais pessoas. Lembrando que você pode adquirir os meus cursos de fotografia, que estão todos lá no meu site, com toda a informação. Você também pode fazer variados bons negócios com os links de afiliado que estão na descrição desse vídeo. Então tem links para variados produtos aí que eu utilizo, da QNF Concept, as pilhas e carregadores do ePilhas. Você tem também link da Amazon para lencinho umedecido para limpeza de lente. Eu tenho vídeo lá sobre limpeza de equipamento, se você não viu, dá uma olhada. E mais uma vez agradeço aí ao pessoal da Canon Brasil pelo empréstimo desta lente. E a gente se vê no próximo vídeo quando eu vou falar desses flashes aqui. Até mais!